Hoje nós vamos conversar com Henrique Bueno. Ele fez uma grande transição de carreira e ele vai compartilhar um pouquinho conosco sobre a sua história. Né, Henrique, muito obrigada por você estar aqui, por ter aceitado o convite. Obrigada, viu? É um grande prazer estar aqui, Lisa. Obrigado pelo convite. Então eu queria começar te perguntando como que foi a sua história, né, organizacional, assim, como que foi a sua trajetória de carreira? Então, a minha trajetória sempre foi um pouco confusa, um pouco turbulenta. Eu me formei em Direito no ano de 2000, em Campinas, no interior de São Paulo. Comecei como advogado, advoguei num escritório por poucos anos, e aí eu passei por uma fase meio complexa de dúvida sobre o que eu queria fazer da minha vida, e eu deixei o escritório e fui morar na Austrália. Passei 2 anos na Austrália, trabalhando com diversas coisas, as mais diferentes que você pode imaginar. Depois de 2 anos lá, eu decidi que, para que voltar correndo para o Brasil? Então, eu passei um ano de mochila pelo sudeste da Ásia. E quando eu cheguei no Brasil de volta, muito rapidamente, eu fui convidado para apresentar um currículo numa grande multinacional, fiz entrevistas e fui aceito. Comecei como advogado numa multinacional e, bem rápido, eu me tornei gerente jurídico nessa multinacional. Passei 10 anos lá. Foram 10 anos de história no mundo corporativo, viajando, morando em vários lugares. Eu comecei como advogado em São Paulo, virei gerente, inclusive na sua terra, virei gerente de Minas e Espírito Santo, morando em BH, onde eu conheci a Manu, minha esposa. Depois eu virei gerente na região sul do Brasil, fui morar em Porto Alegre. Depois eu virei gerente na região nordeste, fui morar em Salvador. Voltei para São Paulo como gerente corporativo Brasil e Mercosul, na área jurídico-trabalhista, onde eu encerrei minha carreira corporativa. Então, foi uma trajetória de quase 10 anos, de muita mudança, de muita ação, uma fase muito intensa da minha vida. E muitas vezes no cargo de executivo, né, gerencial. Sim, eu passei 4 meses como advogado nessa empresa, e depois de 4 meses eu fui promovido a gerente na minha primeira base, que foi BH. Aí eu gerenciei Minas e Espírito Santo, e de lá para cá, só teve um período depois. Na verdade, eu fui gerente em 3 regionais, primeiro Minas e Espírito Santo, depois Sul, depois Nordeste. Aí eu fui para São Paulo e passei um tempo como especialista na área trabalhista, e aí eu fui convidado a ser sócio da empresa e me tornei gerente corporativo no jurídico trabalhista aí no Brasil todo e no Mercosul. Ok. E como que foi a sua transição de carreira, né, de executivo para empreendedor, né? Olha, eu estava te dizendo isso antes da gente começar, inclusive, que a minha transição, ela foi uma transição bastante impulsiva, né? Eu não fiz um grande planejamento, isso teve consequências, é claro, mas o que aconteceu comigo foram duas coisas. A primeira é que eu estava numa fase muito boa profissional, eu tinha crescido bastante na organização, eu tinha crescido muito rápido, e era uma empresa que é muito grande, uma empresa gigante no Brasil e no mundo, e eu tinha me tornado sócio da empresa, então eu já tinha aquela relação de receber meu bônus em ação, então tinha um status bacana, tinha um salário bacana, mas eu senti um certo vazio, faltava alguma coisa estava errada. Se eu tinha realizado tudo aquilo, por que eu não estava tão bem? Por que minha vida não estava, né? Do lado de fora todo mundo achava que estava tudo ótimo. Caramba, olha como ela é jovem, está com a vida ganha. Mas eu sentia que não era aquilo. Na verdade, quando eu reflito hoje, muito claramente o direito nunca teve a minha cara, né? Eu acabei escolhendo o direito naquela insegurança e incerteza do adolescente de 17 anos, e segui a carreira porque era o que eu tinha aprendido. E além disso, além dessa fase de incerteza e de dúvida, a Manu, que veio de BH, ela sempre foi muito vocacionada, diferente de mim naquela época, ela sempre teve uma vocação muito clara, sempre quis ser juíza, e ela foi aprovada num concurso público, e veio morar no Paraná. E a gente passou uma fase da vida já casados, eu morando em São Paulo, ela no Paraná, a gente se vendo finais de semana, viajando. E para mim, quando eu não tinha mais a minha família perto de mim, o sentido de tudo aquilo se acabou. Então, mais ou menos é o seguinte, era como se durante muito tempo o meu valor principal na minha carreira tivesse sido crescer. Estou crescendo, então tudo está tudo muito bem, está tudo ótimo. Quando a minha família não estava mais comigo,
eu comecei a perceber a falta de vários outros valores na minha vida pessoal, né? Então, só crescer por crescer, só ter aquele status, aquela realização profissional, não bastava mais, né? Eu precisava anexar e trazer para a minha vida a reflexão e a experiência de vários outros valores, inclusive o crescimento, inclusive o sucesso profissional. E foi aí que eu tomei a decisão de deixar, mas, de novo, sem fazer uma escolha clara para onde eu ia, o que eu ia fazer, eu simplesmente deixei e depois eu fui Como escolhendo que para você onde eu ia. fez? Você pediu demissão sem saber para onde ia? Como que foi? Na verdade, então, para eu, a empresa eu gostei muito dessa empresa. Apesar dela ser uma empresa muito dura, muito conhecida no mercado como uma empresa muito dura, muito difícil, eu sempre me dei muito bem lá, cresci bastante lá dentro, aprendi muito. Então, para mim sempre foi muito difícil até pensar. Quando as pessoas me ligavam, headhunters me ligavam, eu nem ouvia a proposta, né? Então, aconteceu de coincidir naquele mesmo período que eu estava pensando em deixar a empresa, uma outra empresa entrou em contato comigo e me fez uma proposta louca, uma proposta muito acima de qualquer coisa que eu podia imaginar. Então, isso me deu a coragem de deixar, né? Eu deixei esse trabalho para outro, mas assumi esse outro trabalho e vi que não era aquilo, né? Eu não queria mais trabalhar com aquilo. Então, eu deixei aquele emprego, fiquei bem pouco tempo nessa outra empresa, bem pouco tempo mesmo, e na minha transição para começar uma nova carreira, um grande amigo meu, também de BH, me convidou para... Ele tinha uma sociedade de advocacia e ele me convidou para me tornar sócio dele e abrir a sede do escritório em São Paulo. Então, eu disse, olha, não é o que eu quero fazer da vida, mas ok, como transição, como quebra-galho, por enquanto, eu encaro. E aí eu fiz isso, eu abri o escritório enquanto eu me dedicava a outra área profissional, que é a que eu atuo hoje. Então, eu abri o escritório em São Paulo, ele deu super certo, e nesse processo eu fui construindo a minha carreira de empreendedor na área da psicologia positiva, e quando chegou a hora, eu deixei o escritório também. E como que foi chegar à psicologia positiva, né? Porque onde que você encontrou essa profissão? A psicologia positiva, ela chegou num momento de muita reflexão, de muita pergunta, né, de muita curiosidade. Eu estava 35 anos, talvez, e já refletindo, caramba, como é que eu faço para viver a vida da melhor forma possível? Qual é o caminho para eu explorar todo o potencial para uma vida melhor, né? O que eu vejo as pessoas fazendo, quando eu olho para as pessoas que até então eu tenho seguido, eu tenho tido como exemplo, quando eu vejo onde elas estão e o que elas estão fazendo, eu não quero mais isso para mim, né? Não é o que eu espero, não é o que eu quero construir. Como é que eu encontro outro caminho, então? Porque eu nunca aprendi nada disso, né? O que eu aprendi a vida inteira é vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai ter sucesso, você tem que crescer sem parar, né? Então, eu fiz isso a vida inteira. Eu não tinha outros modelos, né? Parecia que todos os outros modelos, Lisa, eram aquele lado... Era uma escolha meio maluca, sabe? Ou você vai ser um bom profissional, um grande executivo, bem-sucedido, ou você vai ser riponga e vai vender Havaiana na praia. Não tinha um meio termo, no meio do caminho, né? E, de repente, eu fui fazer uma formação em coaching para explorar mesmo outras formas de me relacionar com as pessoas, outras ferramentas. Nessa formação, eu ouvi falar da psicologia positiva, e aí, quando isso aconteceu, no Brasil tinha muito pouco estudo sobre isso, muito poucos cursos sobre psicologia positiva, nada muito sério na área ainda. E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri o Robin Institute nos Estados Unidos, que é um instituto muito respeitado lá. Na época, o professor Tal Ben-Shahar, de Harvard, dava aula no instituto ainda. E aí eu decidi fazer o curso. Então eu paguei a formação americana, fui para os Estados Unidos, fiz a formação lá. E de lá para cá, foi a primeira vez, inclusive, isso é uma coisa curiosa, porque eu só me tornei um estudioso, um apaixonado pelo estudo, por aprender, aos 35 anos com a psicologia positiva. No direito, eu sempre dei um jeito de passar, dei um jeito de ser aprovado, né? Com a psicologia positiva, eu não consigo parar. Eu sempre gostei muito de dar aula, então eu comecei a praticar o coaching e a dar treinamentos corporativos, enquanto eu gerenciava, de novo, né? Eu não advogava nesse escritório que eu abri, eu gerenciava, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, então eu gerenciava um escritório para ter um ganha-pão, para ter uma atividade enquanto eu me preparava para outra. E aí, dando treinamentos corporativos, eu descobri e percebi que a psicologia positiva seria uma ferramenta muito poderosa também para essa área. E aí eu fui estudar essa, e depois que eu me aprofundei mais e trouxe o Robin para cá,
eu continuo dando treinamento corporativo, mas agora especificamente nessa área que eu amo, que é a psicologia positiva, não faço mais no que eu fazia antes, né, treinamentos mais gerais. Uhum. E nesse meio tempo também você é empreendedor, né? Você abriu a sua própria escola, não é isso? Totalmente. Eu tive uma fase, né? Essa é uma outra história paralela, mas enquanto deixando o mundo corporativo, eu me juntei a um colega e tentei uma startup de tecnologia, uma startup que seria uma plataforma de gestão de recursos humanos. Passamos um ano trabalhando na plataforma, confesso que eu gastei um belo de um dinheiro nela e ela não prosperou, ela não deu certo. Então, depois eu decidi que, quando eu mergulhei na psicologia positiva e comecei a conhecer mais o que ela representava, eu decidi que eu queria trazer a psicologia positiva para o Brasil, mas eu não queria que ela caísse na vala comum do coach, né? Porque eu percebia que o coach estava muito mal falado, as pessoas traziam como uma promessa milagrosa, como algo que resolveria todos os problemas do mundo, que você encontraria o seu poder e daí para frente, né, a vida vai ser maravilhosa. Então eu queria trazer a psicologia positiva do jeito certo, com seriedade, com ciência, e eu comecei a negociar e a tentar trazer o Robin Institute para cá. Eu fiquei fazendo isso de 2014 a 2018, foram 4 anos de negociação. Na verdade, não foi muita negociação, não. O Tal Ben Shahar e a Megan, eles me ouviam, ficavam muito contentes com a ideia de trazer para o Brasil, mas paravam a conversa. Foi só quando eu decidi entrar no mestrado que eles me disseram, beleza, agora você está pronto, pode seguir adiante. Então, eles ficaram aguardando para ver para onde eu ia, né, com o meu estudo, com a minha preparação. Quando eu entrei no mestrado, eles me autorizaram a traduzir a formação. Então, desde 2019, eu empreendo com o Robin Institute aqui no Brasil. Ótimo. E nesse meio tempo, né, da transição de sair como executivo e empreender, né, e ao mesmo tempo atuar no mundo corporativo, você acabou voltando de novo, né, para o mundo corporativo, mas com seus produtos, não é isso? E você, assim, teve alguma dificuldade nesse caminho? Como assim? Com treinamentos corporativos que eu faço hoje? Não, da transição como executivo, como empreendedor, né, de você dar treinamentos corporativos e ao mesmo tempo com a escola, você teve alguma dificuldade nesse caminho da Nossa transição? Senhora! E quantas? Incontáveis. É, várias. Porque quando eu olho para trás hoje, fica muito claro que bom que eu disse sim, que bom que eu fiz essa escolha, que maravilha que eu escolhi isso. E eu acho que todo mundo tem que dizer esse sim algum dia, né? Se você passar pelo momento, pela reflexão que eu passei. Com mais planejamento, eu teria talvez me livrado de muitas das dificuldades. Mas eu passei por bastante dificuldade, sim, muita incerteza, muita insegurança sobre para onde ir, né? Imagina que eu tinha feito faculdade de Direito, pós-graduações, eu tinha trabalhado uma década na área jurídica e, de repente, estava numa nova área que eu tinha acabado de aprender, com muito pouca confiança em fazer esse trabalho. Então, até eu adquirir confiança, até eu começar... E depois, quando eu comecei a empreender de verdade, quando eu comecei a gerir a minha própria empresa, surgiu uma dificuldade gigantesca eu tive que reaprender a delegar, reaprender a trabalhar com outras pessoas, porque eu já trabalhava tanto tempo sozinho. Então, o processo foi longo, foi difícil sim, com bastante incerteza pelo caminho, mas um mar de aprendizagens também. Uhum. E você sente que fez a mudança, valeu a pena fazer essa mudança de carreira? Cada segundo, cada dificuldade, cada lágrima, valeu sim. Valeu? Na verdade, o que eu percebo é que muitas vezes eu sentia isso, tá? Quando eu tinha certeza que aquele mundo não era mais para mim, eu não fazia ideia qual seria o novo mundo, eu não tinha ainda uma visão clara do que devia ser. Então eu apostei as minhas fichas em tentar descobrir, né? E é claro que esse tentar descobrir poderia dar errado, eu podia não descobrir, eu podia ter que voltar para o mundo corporativo, talvez com mais dificuldade, várias coisas poderiam ter acontecido nesse projeto. Mas, na minha opinião, hoje, o risco valeu a pena porque a outra opção, eu sabia que eu não queria mais. Eu sabia que não me fazia bem. Então, eu tinha que encontrar um outro caminho. Se eu pudesse voltar no tempo, não que eu tenha essa vontade, mas se eu tivesse se eu fosse fazer isso tudo de novo, eu teria planejado um pouco mais, eu teria refletido um pouco mais, mas
Isso é muito fácil de dizer 10 anos depois, né? Enquanto eu estava lá no meio do furacão, trabalhando 14 horas por dia, na pressão que eu vivia, viajando final de semana para ver minha esposa, num final de semana super corrido, com um monte de dificuldade que eu tinha, não era tão fácil assim parar e começar a tentar descobrir novas áreas. Então, mesmo olhando para trás, eu não sei se era possível eu ter feito um processo mais linear, mais suave do que eu fiz. Ok. E você percebe que a sua nova profissão, ela contribui para a sociedade? Olha, eu acho que isso é o que mais... Não é a única coisa, mas é uma das coisas que mais me traz conforto, alegria, satisfação e propósito no meu trabalho hoje, né? Porque antes, eu trabalhava no jurídico trabalhista de uma empresa, né? Eu era muito eficiente em bater meta, eu dava resultado todo ano, né? E o meu resultado era como é que eu gasto menos com isso, como é que eu ganho mais dinheiro para a empresa, como é que eu economizo cada centavo para a empresa. E sim, ao fazer isso, eu estava fazendo algo que era positivo naquele cenário, eu não estava fazendo mal para ninguém, eu estava fazendo algo justo, correto, mas hoje, quando eu recebo feedback de alunos, né, de pessoas que passam pelo Rubim, que passam, inclusive, pela mesma formação que eu passei, uma formação de 9 meses que te ensina a ciência de como viver melhor a própria vida, quando eu recebo feedback das pessoas, eu percebo que o tempo todo o trabalho que eu faço é dedicado em ajudar as pessoas a viver melhor a própria vida, né? E quando ela vive melhor a própria vida, ela impacta mais as pessoas ao seu redor. A pessoa que vive melhor a vida é uma mãe melhor, é um pai melhor, é um profissional, é um colega de trabalho melhor. Então, eu vejo que o impacto é muito grande para o indivíduo que passa pelo Rubim, mas também por todo mundo ao redor, sem falar nos projetos finais que os alunos fazem, que 90% se transformam em projetos de impacto para a sociedade. Então, isso me inspira demais. Nós temos 4 imersões por ano da formação, onde eu estou ao vivo, 4 dias seguidos com os alunos, e para mim essas imersões são como o recarregar a bateria, como me colocar na tomada e eu toco mais 6 meses da minha vida tranquilo, com leveza, depois da energia que esses momentos constroem. Você poderia, assim, falar, assim, alguma evidência prática, assim, para as pessoas que não conhecem a psicologia positiva? Qual contribuição que poderia ser positiva na vida dela? Total. Veja, a psicologia positiva, ela é a ciência que estuda as condições, os fatores que fazem com que a vida valha a pena, né? Então, basicamente, ela estuda e ensina formas práticas para você viver melhor a própria vida. Então, quando você estuda, quando você aprende e pratica a psicologia positiva, você se torna mais positivo, mais resiliente, você consegue ser mais criativo para resolver problemas, você consegue se autogerir melhor, gerir suas emoções, você consegue tomar decisões positivas e construtivas, mesmo em fases difíceis. Mas se eu pudesse resumir de uma forma bem simples, eu diria o seguinte: as pessoas que mergulham no conhecimento e na prática da psicologia positiva, elas conseguem, boa parte do tempo dos seus dias, abandonar a ditadura do a ditadura do né? Ou o mundo muda, eu nunca vou ser feliz, ou a pandemia acaba, ou a minha vida vai ser uma droga, e elas abraçam a beleza do e conseguem viver a vida percebendo que é possível você moldar o seu dia para um dia um pouco melhor, qualquer que sejam as condições. Então, eu acho que o principal que a psicologia positiva nos faz, ela constrói em nós mesmos o que a gente chama de autocapacidade. O mundo continua me impactando, o ambiente continua me impactando, mas eu me torno mais capaz de moldar o meu dia em direção a algo mais positivo todos os dias, com as minhas escolhas e com as minhas ações. Ótimo. E deixa eu te perguntar, assim, você teria alguma dica para as pessoas que estão nessa fase de transição de carreira, assim, o que elas poderiam, né? Alguma contribuição? Eu tenho. Eu acho que a principal dica é que você não vai ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E a primeira coisa que você precisa fazer é cuidar de você. Então, eu acho que a reflexão tem que ser exatamente essa: como é que eu cuido de mim para estar mais preparado para cuidar de quem? Porque geralmente essa pergunta vem, né? Ah, mas eu preciso cuidar de tanta gente ao meu redor. Você precisa cuidar de você primeiro. Então, o que não quer dizer que você tenha que abandonar tudo, né? A transição de carreira,
eu vejo de duas formas, né? Com a psicologia positiva eu aprendi muito isso. Não necessariamente a mudança que você quer ver na sua vida tem a ver com trocar uma coisa pela outra, né? A gente precisa aprender a parar de acreditar que existe um mundo mágico lá fora onde, né, aquele mito do paraíso, encontrei um lugar onde agora sim eu faço uma coisa com um chefe maravilhoso, com trabalhos que eu adoro, sem fazer nada que eu acho ruim, sem nenhum colega que me incomoda. A gente precisa parar de acreditar nessas ilusões malucas e precisa começar a entender que como eu passo os meus dias, é como eu vivo a minha vida. Então, sim, existem situações e condições onde eu tenho que trocar mesmo, onde eu estou não serve mais, que foi o meu caso. Mas talvez eu tivesse aguentado mais 3 anos no meu trabalho se eu tivesse aprendido a psicologia positiva naquela época. Então, eu acho que a gente precisa primeiro entender que não existe esse mundo perfeito em lugar nenhum, né? E que a gente pode, sim, adotar comportamentos, olhar para o mundo de um jeito um pouco diferente, para moldar o nosso dia, qualquer que seja o ambiente, para algo melhor. E se essa mudança não der certo, talvez, inclusive, Lisa, era isso que eu deveria ter feito naquela época. Primeiro, uma mudança minha em relação ao ambiente, para ver se realmente era o ambiente o problema, ou se era eu. E Para chegando no validar, ponto né? onde... Isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer, né? Se conhecer e agir diferente. Eu não fiz isso. Eu primeiro tinha que trocar. Eu tenho que jogar esse ambiente fora, porque lá fora, quando eu encontrar o emprego perfeito, aí sim, né? E eu descobri na minha trajetória que isso não existe, né? Eu faço uma coisa que eu amo, que eu adoro, mas eu continuo fazendo um monte de coisa que eu odeio. Faz parte da vida, coisas que incomodam. Então, a primeira coisa eu acho que é autoconhecimento, mudança, você mesmo mudando coisas que você precisa mudar para construir um dia a dia melhor. E se você perceber que, puxa, feito tudo isso, agora eu sei que não é aqui mesmo, você está mais convencido disso, aí começar a dar os passos e dizer sim para você mesmo, para essas escolhas. Se possível, com o máximo de preparação e planejamento possível, para você ter menos percalços pelo caminho. Mas nunca vai ser uma linha reta, né? Então, acreditar que você vai sair daqui para chegar no ponto mais alto, numa linha reta, sem nenhum tipo de percalço, eu também acho que é uma grande ilusão. A gente tem que aprender que a grande beleza e a grande oportunidade de aprender na vida tem a ver com esses altos e baixos. Com certeza. Gratidão, Henrique, maravilhosa a sua contribuição, com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão nessa fase de transição de carreira, né? E o seu exemplo é claro, né? Porque muitas pessoas querem fazer a transição de carreira, mas tem medo, tem receio, né? E a Uhum. sua história, com certeza, vai contribuir aí para as pessoas que querem mudar. Obrigada, viu? Tomara, eu espero que sim, eu espero que sim. Obrigado a você pelo convite, foi uma delícia falar com você. Obrigada.